deixamos os nossos objetivos e sonhos adormecidos e ficamos a correr no dia a dia, né? Nas demandas do dia a dia, e nos esquecemos de nós mesmos. Por exemplo, se eu quero tomar decisão, uma determinada decisão, eu devo comunicar às pessoas que estão em meu torno, pelo menos à família. Depois da gente cuidar-se de nós, é que realmente tu estás em condições de cuidar de todo o resto. E este ano aqui já perdi, mas o próximo ano é o ano. E andamos assim, anos e anos e anos, e depois, infelizmente, o tempo vai passando e o que acontece é que a nossa energia também vai decaindo. Prezados líderes, saudações. Sejam bem-vindos ao episódio número 198 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente aos seus seguidores, tanto internos como externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também possam se apropriar dessa mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser posta para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje a Lima Isdini, educadora financeira e empreendedora na área de educação financeira. A Lima, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Antônio. De facto, eu estava aqui a dizer que está de parabéns. 198 episódios não é coisa pouca, né? E, de facto, tem trabalho de persistência, muita constância e está de parabéns. Estamos todos de parabéns, na verdade, porque é um trabalho coletivo. Nós existimos, na verdade, para servir a vocês, e neste servir, porque é educadora financeira, gosta de números, tem uma afeição com os números. Como é que este número 198 fala consigo? Não nesta sequência de 198, mas olhar só para cima pela sua constituição 198, como é que fala com uma educadora financeira? É um número que pode significar muitas coisas, né? É um número que passou do 1, chegou no 10, de 10 foram mais algumas dezenas, chegamos à centena e estamos quase a duplicar a centena já para 2 centenas. Então é um número que significa de facto muito.
E o que podemos dizer é que realmente temos que analisar o que aconteceu do 1 até 198 em termos de em termos de visualizações, em termos de pessoas que passaram por aqui, os conhecimentos que transmitiram para este podcast. E aquilo que realmente há de ser um bocadinho difícil mensurar é qual vai ser o benefício, porque o benefício é mesmo para a posterioridade também. Mas eu penso que nos dias de hoje já é um podcast bastante conhecido e transmite aqui bastantes conhecimentos, né, do chá, como disse, e que esteja a beneficiar os líderes, né, e as pessoas em seu torno. Muito bem. Qual é a importância de um chá físico para momentos de pausa? E falando em momentos de pausa, como é que um chá é um acompanhante para esses momentos? Qual é a importância desses momentos de pausa para o trabalho que faz? É um momento de reflexão, porque muitas vezes nós no nosso dia a dia, nas nossas metas, nos nossos objetivos, estamos sempre a correr e estamos sempre a tentar acompanhar e ajudar as pessoas, e quando nos convidam, de facto aquele travão que nós damos à nossa agenda e viemos aqui partilhar o nosso saber, aquilo que foi a minha experiência, aquilo que são os meus anseios, e espero, eu mais do que falar, né, que a gente muitas vezes vai para a sala, vamos falar, vamos transmitir os nossos conhecimentos, nós também acabamos saindo lá com muito mais conhecimento, porque aprendemos, e eu também aprendo consigo, Antônio. Muito bem. Como é que falou algo muito interessante aqui, que é a coceira na língua, quando somos convidados para falar pelo trabalho que fazemos, às vezes até procuramos preparar-nos, uma preparação até consciente, metódica, mas sempre no intuito de preparar a língua para algo que vamos transmitir. Sim. Foi o que esteve há bocado a dizer. Qual é a importância de fazer este balanço e equilíbrio, para mesmo saber transmitir com segurança e coerência? Qual é a importância de escutar para perceber o que se pergunta, pede, que às vezes até pode não ser transmitido de uma forma, coerente, mas em termos de comunicação, qual é a importância de escutar e compreender bem? Sim, porque nós muitas vezes falamos, mas não nos entendemos, e infelizmente eu tenho uma carreira de quase 30 anos, e quando estava agora para transmitir os meus conhecimentos de educação financeira, eu nunca me sentia preparada, porque eu pensava que precisava de sempre mais um curso, mais uma ferramenta, e tive o prazer de fazer com o Arafat Kossa, porque é sempre aquela ferramenta que tu dizes que preciso para melhorar a minha oratória, para que realmente eu não fale e as pessoas no final não entenderam o que eu disse. E eu percebi que realmente para tu conseguires transmitir os teus conhecimentos, primeiro tens que parar para ouvir, para perceber se realmente aquilo que eu quero falar vai de encontro àquilo que tu queres ouvir. E a nível do trabalho que faz, que ao fim do dia vai se oferecer a ser mais uma cabeça para refletir e encontrar soluções aos turbilhões de problemas, que até às vezes pode não ser um problema na dimensão em que a pessoa realmente está a idealizar. Como é que se apresenta para ser esse auxílio na busca por soluções de outras pessoas? E eu apresento-me neste momento como educadora financeira, e educadora financeira é uma coisa muito recente,
Nós estamos habituados a falar de consultores financeiros, estamos a falar de professores, mas na matéria de educação financeira, que é ajudar as pessoas a gerirem melhor o seu dinheiro para alcançar os seus objetivos e sonhos, é uma temática muito recente. E quando eu começo a falar, muitas das vezes eu sinto que as pessoas param para me ouvir, porque eu pego a disciplina de finanças de forma prática. Porque se analisar comigo, por exemplo, nós temos os líderes, somos todos formados, não é? Nas nossas profissões para irmos exercer um determinado cargo, uma determinada profissão, mas poucos somos orientados para gerirmos o nosso dinheiro. E muitas vezes nós encontramos pessoas que, de alguma forma, logo nos primeiros dias nas suas funções, as pessoas começam a se sentir tristes, apáticas, porque realmente lhes falta alguma coisa. E às vezes começam a trabalhar e aceitam qualquer dinheiro que é disposto na mesa. E nem ela própria sabe quanto dinheiro é que ela necessita para viver no mês. Por quê? Porque ela também não viu os seus pais, não teve essa conversa com os seus pais. Aliás, os pais também não transmitiram esses conhecimentos, só transmitiram, às vezes, mensagens de dificuldade, de que não se fala de dinheiro, se tu falas de dinheiro és ambiciosa. E são coisas que as pessoas vão ficando com elas, e depois, quando chega a hora em que nós até podemos conseguir alcançar uma habilidade, um talento, conseguimos alcançar uma determinada etapa na nossa vida, somos um bom líder, somos diretores, somos administradores, mas naquilo que realmente é a nível financeiro é que acabo sendo uma pessoa falida. Né? Porque todo o dinheiro que eu ganho, gasto. Porque ninguém me ensinou. Esse é um caso. Ou o dinheiro que eu recebo não chega para aquilo que realmente são as minhas despesas. Então, isto para ir ao encontro à sua pergunta. Este é que é o meu desafio neste momento, trazer consciência financeira para que realmente as pessoas saiam destes lugares escuros e vão conseguir realmente, através das suas habilidades e talentos, destes cargos de liderança, consigam chegar realmente àquilo que é o seu objetivo pessoal, aquilo que é o seu sonho pessoal, que muitas das vezes nós anulamos ou deixamos os nossos objetivos e sonhos adormecidos e ficamos a correr no dia a dia, né, nas demandas do dia a dia, e nos esquecemos de nós mesmos. Muito bem. Falou aqui sobre as pressões sociais e quando não temos uma planificação pessoal, um plano de vida que permite ter uma melhor organização daquilo que é a sua estrutura financeira, que é mais ou menos este o estado que encontra as pessoas que procuram pelos teus serviços. E isto despertou uma questão de tomada de decisão. Como é que as pessoas devem trabalhar a sua tomada de decisão para que não se vejam naquela fase, naquela etapa, uma situação de, como bem dizia, quando falávamos em office, dizia, as pessoas recebem muito, mas também muito gasto. Então, e elas ficam com uma sensação de o que falta fazer, qual é o labirinto. Já sou, por exemplo, líder, tenho X empresas, teoricamente é uma pessoa de sucesso, mas na prática, como dizia, pode estar a incubar algumas frustrações, doenças. Como é que se pode trabalhar a tomada de decisão da pessoa ao longo do seu curso de vida para não chegar
numa situação como esta? Sim, muitas vezes essas tomadas de decisões não podem ser decisões singulares, né? Numa decisão de que eu vou tomar esta decisão e vou fazer, porque eu posso tomar uma decisão, mas se a minha família não me acolher ou não compreender, né? Porque eu, quando tomo uma decisão, a seguir eu vou mudar alguns comportamentos. E se as pessoas que estiverem ao meu torno não perceberem alguns comportamentos que eu vou passar a ter e não perceberem qual é a consequência, né, desses comportamentos, dessa decisão, é muito complicado. Então é por isso que voltamos outra vez, é por isso que há necessidade de comunicação. Por exemplo, se eu quero tomar uma determinada decisão, eu devo comunicar às pessoas que estão em meu torno, pelo menos a família. E isto porque muitas das vezes nós temos, a maior parte do dinheiro é gasto na família. Se eu tomei uma decisão, eu tenho que comunicar esta família para saber que, olha, o papá, a mamã tomou essa decisão e a partir de hoje vamos mudar o nosso comportamento, vamos começar a ter que adotar novos hábitos ou novas formas de viver, porque eu tenho pretensão de atingir este determinado objetivo. Então o que é que tu estarás a fazer? Consegues com que as pessoas de facto aliem a tua decisão e te ajudem a chegar lá. O que nós vimos é que muitos tomam a decisão, elas por si, realmente têm essa decisão, têm esse sonho, têm um objetivo, mas porque elas não comunicam, às vezes nem o seu parceiro, nem a sua família, fica difícil, né? Tu remares contra as pessoas porque realmente a família está ali, ela não vai entender porque tu também não comunicaste. Então, e esta questão também de comunicar, às vezes nós temos que ouvir também o que é que essas pessoas têm para nos dizer, para nos contribuírem nessa decisão. Porque eu posso dizer que, olha, eu quero poupar determinado valor, mas eu também tenho que ouvir as pessoas que me ajudam a gastar este dinheiro, de que forma que elas vão contribuir. Se eu deixo os meus filhos em casa, provavelmente vão ter que ter mais atenção a desligar as lâmpadas. Se desligarem as lâmpadas, isso quer dizer que talvez a fatura de energia vai ser mais econômica, talvez eu terei que dar-lhes um sorvete no final de semana, para eles realmente ficarem motivados que, afinal de contas, estamos a conseguir e estamos a ser gratificados, né, por esta nossa atitude. Eu falo isto numa questão micro, né, mas existem também outros tipos de decisões que às vezes é no local de trabalho, com os nossos colegas. Então, isto pode ser conversado de diversas formas, mas de facto a tomada de decisão é uma tomada de decisão que não deve ser só apenas minha, mas eu devo comunicar, ou pelo menos entrar num consenso junto às pessoas com quem eu estou, porque senão vai ser uma decisão tomada frustrada a curto prazo. Excelente. Eu ontem, enquanto estava num grupo, numa sala, dar uma formação em liderança, eu dizia-lhes que o líder tem que primeiro cuidar-se de si para poder cuidar dos outros. E dizer cuidar de si é dar atenção a 4 dimensões. O seu bem-estar físico, emocional, psicológico e espiritual. E eles, depois espantados, diziam: e o financeiro? E eu pergunto a Lima: onde é que colocamos o financeiro quando pensamos no bem-estar de um líder? A abordagem que de facto eu trago complementa a sua, porque muitas vezes as pessoas pensam que quando falam de uma educadora financeira, como uma coach financeira, eu só vou pensar nos números, tanto que eu ensino e transmito nas minhas aulas, nas minhas mentorias, que realmente uma das coisas mais importantes na nossa vida é que nós temos que nos cuidar. O autocuidado começa daí.
acordar de manhã, fazer uma meditação, para quem é religioso fazer as suas orações, ler os seus livros sagrados, fazer as suas escritas, né? E depois fazer o exercício físico, não é? E a partir daí é que realmente, depois da gente cuidar-se de nós, é que realmente tu estás em condições de cuidar de todos os restos. E isso eu passo também no orçamento, no planeamento. Quando nós fazemos um planeamento, nós temos que de facto pôr lá as linhas de que forma é que eu cuido desta minha parte. Se eu preciso ir a um exercício físico, preciso ir a um ginásio, preciso de contratar alguém que me apoie, né, a ter o meu bem-estar físico. Isto é um investimento. Tu tens que pôr lá no teu orçamento. Não podes negligenciar, dar prioridade a todas as outras despesas essenciais da tua casa, alimentação, transporte, e deixar de tomar conta de si. Pagar um psicólogo, pagar uma terapia, porque senão poderás a curto prazo ter consequências negativas. Por quê? Porque só pensas nos números, não é? E de facto cuidar da tua saúde mental também, porque infelizmente neste momento eu recebo muitas pessoas que têm tido o meu acompanhamento por via de profissionais de saúde mental, que por um motivo ou outro eles estão a atravessar problemas financeiros e vão ter acompanhamento de psicólogos, e a uma dada altura essas pessoas são encaminhadas para mim, para eu dar uma mentoria, e elas mandam de volta para os profissionais de saúde. Então é aí que eu encontro que isto tudo são coisas complementares. Tu não podes só pensar no financeiro, não podes só pensar na parte espiritual. Então, de facto, nas 4 que se referiu, eu adiciono a financeira. Muito bem. Uma das coisas que eu falava lá, e quero ouvir como é que se aplica aqui, é um dos dilemas de liderança é estagnação, que é crescer e depois acomodar-se, deixar de buscar novos conhecimentos e até conhecimentos na base dos seus próprios erros. Sim. Preferir tapar os erros para poder manter aquela posição, para ser bonito aos olhos dos outros, do que corrigir os próprios erros. E essa estagnação faz com que a pessoa depois engorde. Foi a palavra que eu usei, engordar. Sim. E já que uma das questões ou uma das perícias que os educadores financeiros têm é a questão de optimizar. Sim. O quão conhecer o seu peso ideal nesse sentido, ou vamos lá, alguém uma vez usou essa expressão que temos que aprender a ver com um pouco o que isso pode significar relativamente a isso de saber conhecer qual é o nosso peso e como é que nós devemos evitar engordar para estagnarmos e atrofiar a nossa mentalidade de crescimento. Sim. Eu também passei por essa situação, né? Durante muitos anos. Eu também fui uma líder dentro de uma grande empresa. Em algum momento eu tive excesso de peso e eu normalizava, achava que os gordinhos supostamente, né, estão bem de vida, mas na verdade neste excesso de peso eu mascarava algumas doenças que muito recentemente acabei diagnosticando, e por conta disso também fiz assim uma mudança do meu modo de vida, porque comecei a tomar mais conta do meu peso, da minha alimentação, das relações no meu entorno. Por quê? Porque eu notei que de facto este excesso de peso não era bom.
Mas isto como é que eu realmente vou ver? É procurando um profissional de saúde, não é como um educador financeiro. Como um educador financeiro, eu vou te ajudar, de facto, desde o teu primeiro salário. Encontra formas, ou toma uma decisão de que uma parte do meu salário eu não vou gastar. Se é 1%, se é 5%, se é 10%, se é 50%. Isso é dependente da tua capacidade de poupar. Porque não é sobre a quantidade de dinheiro que tu recebes, é sobre a quantidade de dinheiro que tu consegues reter entre este fluxo de dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Porque se nós tivermos duas pessoas, uma que tem muito dinheiro, recebe muito dinheiro, e uma pessoa que recebe pouco, uma recebe 100 mil meticais e gasta 98 mil meticais. Tens uma outra pessoa que recebe 20 mil meticais e só gasta 20, e só gasta 10. Esta que ganha menos poupou 10. Esta só conseguiu poupar 2 meticais. Em termos de património, quem tem mais? Esta que ganha menos. Então é sobre isto, né? Então é sobre mudança de mentalidade, não é sobre quantidade de dinheiro. É sobre mudança de hábitos e construção. E o que nós temos que de facto fazer é sempre fazer um planeamento e sermos muito comprometidos com os planeamentos. Estamos no mês de fevereiro. Muitos de nós fizemos metas. Eu este ano vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas depois, quando a sociedade, a nossa família começa-nos a cobrar coisas que nós provavelmente ou prometemos ou não prometemos, ou porque hoje também temos campanhas de marketing muito agressivas e nós às vezes não conseguimos dizer não e achamos que de facto temos que entrar na onda ou temos que satisfazer aqueles pedidos que não estão planeados. Nós às vezes deixamos aquilo que planeamos, que é o nosso plano sim, e entramos naquele plano não. Para quê? Para satisfazermos os nossos prazeres do dia a dia, antecipar sonhos, né? E agora é notório, né? Estamos no princípio, ainda temos muito claro o que vamos querer fazer ao fim deste ano, mas mais um mês, em março, abril, as pessoas começam a esquecer e entram no movimento anual, né? Das metas, disto, atingir aquilo, faz aquilo, mas o seu plano pessoal ele já esqueceu. Só se vai lembrar em dezembro ou próximo de dezembro, de novembro. É que este ano aqui já perdi, mas próximo ano é o ano, e andamos assim anos e anos e anos, e depois infelizmente o tempo vai passando e o que acontece é que a nossa energia também vai decaindo. Então aí também a necessidade de nós nos autocuidarmos, não é? Porque não é só sobre fazer dinheiro, é sobre nos precavermos para esse tempo em que a nossa energia já não vai ser a mesma. Muito bem. Fala de energia, falou da necessidade de emagrecer, perder peso, quer que seja, naquele sentido que dizíamos de saber viver com um pouco. Este esfoliamento que temos que fazer de nós, que é para podermos nos aproximar da nossa essência e nos afastarmos da agenda dos outros, associado àquilo que se diz que dinheiro é energia. Em que forma é que este esfoliamento torna-nos esta energia de, como bem dizia, de reter mais? Para sermos esses que ganham 10, mas poupam 20, e não aqueles que ganham 200, poupam 2. Em que sentido? No sentido de? Falava que tenho ouvido que dinheiro é energia.
Como é que nós podemos nos esfoliar? Esfoliamos o quê para nos tornarmos estas fontes de retenção de recursos, não sermos aqueles deficientes, mas existentes? Sim, o que nós temos que procurar é, de facto, buscarmos o conhecimento. Tentarmos entender por que eu estou onde estou. O que me trouxe aqui? Qual é o meu objetivo? Qual era o meu sonho que eu tive desde criança? Nós temos sempre um sonho. Eu quero ser isto, eu quero construir aquilo, eu quero fazer férias, eu quero ter uma casa, eu quero ter filhos. Há muitas coisas, então é muito importante que nós façamos essa reflexão e tentamos entender que informações financeiras é que eu tenho, de quem são as minhas referências. Às vezes são os nossos pais. Olha um bocadinho para a realidade deles e compara se realmente aqueles conhecimentos que eles têm te levaram para onde tu queres chegar. Se vires que realmente há um déficit, é importante que tu busques conhecimento em mentores, em conhecimento que existe na praça. Já existe muita informação acessível também online, e busques livros bons, comeces a ler para realmente teres conhecimento financeiro que te vai ajudar a chegar onde tu queres chegar. Uma das primeiras coisas que conforme eu já havia dito, é a tua capacidade de poupar, porque esse é que é o primeiro passo nas finanças para tu construir, seja lá o que for, porque é naquele dinheiro poupado que tu consegues poupar, que primeiro vais fazer a tua reserva de emergência. A tua reserva de emergência depende do teu nível, da tua capacidade e estágio de vida que tu te encontras. Sim. Podes ver, né, que eu por mês, por exemplo, uma das coisas que eu acho que é muito importante é nós escrevermos tudo aquilo que são as nossas despesas. E não fazermos as despesas de forma aleatória e pensarmos que temos tudo na cabeça. É importante que tenhamos sempre uma folha de papel, um Excel, e apontemos tudo aquilo que nós gastamos de 1 a 30. Para nós termos um histórico de facto de que é isto que eu gastei. Ou o meu dinheiro, quando está no meu bolso, é para aqui que eu gasto. E tentar ver sobre as diferenças entre aquilo que eu gasto, a proveniência do dinheiro. Isto tudo para quê? Para eu saber que as minhas despesas essenciais, que são imprescindíveis, eu preciso de um determinado montante. Então, por hipótese, seria 50 mil meticais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os meus próximos salários, eu tenho que fazer um esforço de não gastar em coisas não essenciais para eu conseguir poupar dinheiro para eu fazer a minha primeira reserva de emergência. Há muita gente que não gosta desse termo de emergência, mas pode-se dizer reserva de paz, pode-se dizer reserva do sim, reserva de qualquer coisa, mas tenha reserva. Podes primeiro fazer esse desafio no sentido de ter a reserva para 3 meses. Se realmente tu consegues, em pouco tempo, aumenta para 6 meses e depois para 1 ano. O que é que isto vai te dar? Vai te dar quando tu começas a ter reservas, isto vai te dar paz. Quando acontecer algo imprevisto, por algum motivo tu fores despedido, ou acontecer agora tivemos as cheias, né? De repente temos que pintar, temos que fazer isto, temos que tratar do carro, então nós vamos para a nossa reserva. Quer dizer que eu não vou pedir dinheiro a ninguém. Se eu não vou pedir dinheiro a ninguém, eu não vou pagar o custo do dinheiro mais caro às outras pessoas. Então eu estou a preservar a minha estabilidade financeira. Estou também a preservar a minha paz mental. Eu não vou ligar para ninguém, não vou ficar... né? Então é aí que tu começas a ter paz financeira, quando tens essas reservas. Chega um estágio que tu, quando defines determinadas reservas, tu passas já a ter
outro tipo de reservas, que são reservas para investimento, ou para comprar a casa, ou para fazer aqueles outros objetivos e sonhos que tu tens. Mas pelo menos já fizeste a tua primeira reserva, que é a tua reserva de paz. Depois vais passar para os objetivos seguintes. E tu só vais fazer isto se realmente tu souberes em números quanto é que está a significar em dinheiro. E se de facto aquilo que tu estás a fazer em termos numéricos mensais, os teus rendimentos, cobrem essas tuas despesas financeiras, essas tuas despesas essenciais. E talvez, como já tens este hábito de escrever ou de pôr anotado, vais começar a ter como analisar onde é que eu vou cortar, ou que trocas inteligentes eu vou fazer, né? Podes cortar as coisas que não são essenciais. E a partir daí vais também refletir que talvez o que eu estou a fazer em termos de rendimento não é suficiente. Então eu vou ter que encontrar outro tipo de rendimento, além daquele que tu fazes no teu dia a dia, das 7 às 17. Talvez à noite vais ter que começar a fazer uma outra atividade. Vais ter que melhorar as tuas habilidades e talentos para conseguires converter isto num serviço que te vai dar mais dinheiro. Então é a partir daí que tu aumentas o teu rendimento. E à medida que tu fores aumentando os teus rendimentos e tu consegues reter mais dinheiro depois de pagar todas as tuas despesas, quer dizer que também já começas a construir possibilidades de ter renda passiva. Quer dizer, este dinheiro que tu estás a reter, podes fazer investimentos por forma que também tenhas rendimentos que venham a si sem que estejas a trabalhar. E é isto que eu quero trazer a atenção das pessoas, que é muito importante que nós façamos isso o quanto antes, porque à medida que vai passando o tempo, a nossa energia vai baixar. E o que nós estamos a ver, muitos líderes, muitas pessoas que trabalharam por anos a fio e chegam à terceira idade, começam a ter dificuldades financeiras, porque elas só trabalharam e gastaram com o seu rendimento ativo e nunca fizeram uma construção para ter rendimentos passivos. Muito bem. Qual é o propósito de vida da Dima? O meu propósito de vida neste momento é ajudar as pessoas a terem mais consciência financeira, gerirem melhor o seu dinheiro, de forma que realmente alcancem aquilo que são os seus objetivos e sonhos. Eu quero, de facto, poder, de forma muito detalhada, poder ter ambientes ou estar exposta a situações em que eu possa não só ajudar pessoas que estão no ambiente corporativo, mas também poder chegar e poder ajudar pessoas que estão no campo, pessoas que estão no informal, porque esta é que são pessoas em maior número, né? Temos, como sabe, Moçambique é uma economia muito informal e temos lá muitos jovens e a necessidade de ensinar educação financeira a estes jovens a começarem a ter estas poupanças, né? E desmistificar algum conhecimento que eles tenham, porque às vezes eles pensam que só vão começar a poupar quando tiverem muito dinheiro, e na verdade não é assim. É logo nos teus primeiros rendimentos temos que entrar com este hábito. E se eu fizer sozinha, estivermos nós, eu e tu, como colegas, e nós partilharmos esse conhecimento e fazermos de forma conjunta, no sentido de nos apoiarmos para encontrarmos soluções à nossa medida, isso é muito bom, porque as pessoas, o que está a acontecer é que há muitas vezes as pessoas não gostam de falar de dinheiro entre elas, nem gostamos de partilhar os números, e ficamos todos assim, e de repente pensamos que cada vez uma magia para melhorar isto, mas não. Isto só melhora se realmente nós falarmos mais sobre o dinheiro, expormos mais as questões que nos
afligem, para encontrarmos soluções à nossa medida, porque esta coisa de nós pensarmos que eu vou procurar algum tipo de informação e eu vou encontrar uma resposta pronta, pode ser que essa resposta pronta não se adequa à tua situação, a situação onde tu te localizas, ao país que estás, a situação em que estás exposta. Então é muito importante que trabalhemos mais para dar voz, né, a estas questões de consciência financeira e gerir dinheiro, para que esta energia realmente seja uma energia benéfica para as pessoas, e não, neste momento, as pessoas quando falam de dinheiro até é com alguma tristeza e com uma aflição, nem gostam de falar, porque não fomos educados para isso, não fomos. Muito bem. Qual foi o livro que mais mais lhe tocou e talvez despertou algo para além daquilo que os vários livros abordam sobre princípios de educação financeira? O que leu e qual é esse livro? Tem o livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Este é um livro que eu penso que deveria ser lido por todos, porque é aí que muitas das vezes é ali onde eu encontrei muito conhecimento que faz com que as pessoas de facto saiam dessa escuridão que nos encontremos. E é ali onde tu encontras a questão do investimento, o patrimônio. Talvez as pessoas aqui em Moçambique não percebam muito, porque vem de uma sociedade um pouco mais avançada, mas aquele é um livro que nós podemos trazer um pouco para a nossa realidade e ajudar as pessoas na construção daquilo que é aquilo que elas querem, que são os seus objetivos, os seus sonhos. E de facto aquele livro mostra muito bem a questão de quem é o teu pai. Se o teu pai for uma pessoa que tem carências financeiras, ela vai te ensinar sempre manter-se naquele ambiente, naquele padrão. Mas se tu fores exposto a outros ambientes, a outras formas de mexer, de conhecer as coisas, tu também estarás exposto a outro tipo de resultados. E acho que é isto que nós precisamos, porque nós estamos numa situação em que somos sempre expostos a calamidades, a dificuldades, e às vezes são os nossos próprios pais que nos limitam, né? Quando a gente diz, eu quero fazer isto, eu quero fazer... Não. Fica aqui, porque aqui é a tua zona de... Aqui na nossa família nunca ninguém fez. Né? Então às vezes a limitação começa mesmo no seio da nossa família, e nós as mulheres, se temos dificuldade no seio da nossa família, imagina, se já os rapazes têm, imagina nós as mulheres, né? E este também é um assunto que eu tenho muito interesse e que realmente gostava de poder ajudar as mulheres a serem mais empoderadas financeiramente, porque nós somos em maior número e hoje em dia as famílias ficam responsáveis muitas vezes quando acontece algum acidente à cabeça do casal. Estas mulheres ficam portanto responsáveis pela família, né? Supostamente ela tinha um marido que era provedor, não deixava faltar nada, e quando acontece a ausência deste cabeça de casal, a mulher fica numa situação muito vulnerável com os seus filhos. Então a necessidade de facto de redobrar a transmissão de conhecimentos financeiros para estas meninas, né? A saber que elas devem sempre poderem gerar os seus rendimentos e não ficarem reféns
possível ou de um possível de um marido provedor, porque por trás de um marido provedor há sempre muitas ameaças ou questões que podem acontecer, e de repente é uma família que fica muito vulnerável. Muito bem. Por último, gostávamos de aprender como é que a Lima se prepara no seu espaço individual privado para estar em condições físicas, mentais, emocionais e espirituais antes de se juntar à sua equipe. Não foi sempre assim. Eu de facto agora cuido muito mais, né? Cuido muito mais porque vi que realmente para eu ter resultados diferentes eu tinha que fazer as coisas de forma diferente. Então tento de facto acordar mais cedo, que costuma ser 5 da manhã. E a partir daí faço as minhas leituras, meus apontamentos, e mais ou menos 5:45 conecto-me com a minha PT e faço 1 hora de exercício físico, porque achei que foi aí que eu encontrei uma forma muito boa de melhorar tanto a minha condição física, mental, e depois disso tenho mais ou menos por volta das 7, aí começo-me a preparar para o dia, que começa às 9 horas, é que já estou aberta, com a porta aberta para o mundo. E pronto, é mais ou menos isso. E tento também fazer uma rotina noturna, que é tentar recolher cedo sempre que puder, para eu também conseguir acordar às 5. Isso significa que eu também tenho que cuidar da minha noite, né? Cuidar da minha noite significa também fazer as minhas leituras, a minha organização na noite prévia, tudo aquilo que é a minha agenda para o dia seguinte. E quando chega 22 horas mais tardar, tenho que estar mesmo em descanso. Muito bem. Queremos agradecer este saboroso chá de liderança que nos serviu. Desejamos-lhe muito bom ano, que Allah continue a lhe dar muita sabedoria, inspiração e esta força de reinvenção, e buscar aprender mais e partilhar mais, e de forma a impactar as muitas pessoas, de forma a poder também gradualmente descer e escalar as muitas pessoas que diz que gostava de alcançar, que é a maioria que estão a nível da base, que tenham muitos sucessos a si, sua família e comunidade. Muito obrigada. Obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende, LDA, nossos aplicativos para plataformas Android, LOAP, e nosso webpage www.chadeliterança.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.